ter mais um míssil de Israel, mais um drone do Irã, não, tá no ar, ou no blá blá blá, no X, no YouTube, nesse momento muito difícil que a gente está vivendo, afinal de contas, rolou uma escalada na guerra, agora a coisa tá feia, hein, cara? Israel cumpriu a promessa que sempre foi feita por todos os governos, porque eu, para quem não sabe, eu sou judeu, o meu pai, quem não sabe, Ricardo, meu pai é católico, mas minha mãe é judia. E desde que eu sou criança, o que os judeus mais temiam e temem sempre foi o Irã com uma bomba nuclear. Isso eu ouço há décadas. E todos os governos de Israel sempre temeram isso. Agora, o Benjamin Netanyahu, se aproveitando de um momento de fraqueza do Irã e também de um relatório da agência que regulamenta e que regula as armas nucleares e que tem dito que o Irã não está cumprindo com o tratado que fez sobre o enriquecimento de urânio, está passando do ponto que poderia enriquecer o urânio e aí chegando a um nível em que poderia de fato se armar com bombas nucleares, Israel foi lá e partiu para cima. Agora a coisa ficou feia, né? Pois é. Agora, no intervalo de uma guerra, entre uma guerra e outra, estamos aqui novamente discutindo e conversando as coisas. O problema da guerra, qualquer guerra, é uma frase antiga, mas que sempre me ocorre nesses momentos, é que a, a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Ninguém sabe exatamente. Os segredos de guerra, eles são guardados. Podem vazar um ou outro, alguns podem vazar em determinada época, muito tempo passado a guerra, mas, mas não no momento em que elas estão acontecendo. Raramente isso acontece. Então, daí porque cada lado diz a sua verdade, ou tenta dizer, e, e as pessoas acreditam no lado que querem acreditar, ou dão mais importância a um lado do que ao outro. Mas a guerra tem como primeira vítima sempre e sempre terá a verdade. A última guerra que as pessoas puderam ver, e não foi nada satisfatório para as pessoas, mas elas puderam testemunhar os horrores de uma guerra, foi a Guerra do Vietnã. Eu estou falando isso dos anos 1960. Na época eu era estudante secundarista, depois passei a ser estudante universitário, enfim. Foi a guerra que marcou uma geração como a minha durante muito tempo, marca até hoje. Foi a última guerra que a imprensa pôde cobrir em loco. Os jornalistas americanos, o Vietnã viveu em guerra a vida dele toda porque invadido por potências muito fortes, como a China no começo, depois a França. Aquilo ali foi quintal da França durante muito tempo. Quando a França perde a guerra ali, os Estados Unidos entram no lugar da França e começam usaram na guerra do Vietnã um poder de fogo extraordinariamente maior do que os Estados Unidos tinham usado durante a Segunda Guerra Mundial. Ali era uma guerra localizada, Estados Unidos e Vietnã, lá na Ásia. Vietnã é uma coisinha pequena, o povo mais pobre, um dos mais pobres do mundo à época, hoje não mais, mas à época sim. Mas foi a última guerra mostrada, fotografada, transmitida ao vivo em muitas ocasiões, com cenas que, claro, chocaram o mundo, porque se todas as guerras fossem mostradas, não haveria mais guerra, dificilmente haveria, pelo menos numa escala como nós assistimos ainda. Porque as pessoas ficariam tão chocadas, tão horrorizadas, julgando e com razão tudo aquilo ali uma barbaridade, que os governantes teriam que mudar de comportamento. Opa! Aí eles mudaram depois da Guerra do Vietnã. Eles passaram a esconder as guerras. Quem é que assiste ao vivo, a cores, pela televisão hoje, o que se trata, o que se trava, por exemplo, ali em Gaza, na faixa de Gaza? Não.
Ali só as imagens que Israel permite que saiam de lá, ou que algum jornalista que consegue se infiltrar consegue, entra e consegue. Mas não é nada. As guerras viraram, desde a guerra, desde a invasão do Iraque pelas tropas americanas, desde a segunda invasão do Iraque pelas tropas americanas, as guerras viraram um videogame. Você fica olhando aquele tracinho, aquela luzinha que sobe, luzinha que desce, aí um avião decolando de um porta-aviões qualquer, aí o outro voltando. Mas a guerra, como foi mostrada no Vietnã, e que fez com que a população americana se levantasse contra o seu próprio governo e exigisse o fim da guerra, que os americanos fossem para a rua, chocados com a recepção aos caixões que traziam soldados americanos mortos. Ah, foi a última E que a gente viu tal como a guerra é. claro, o resultado de deixar a imprensa cobrir livremente a guerra do Vietnã foi que a pressão da opinião pública contra o governo contra o governo americano e contra a guerra chegou a um nível insustentável. Eles tiveram que desistir da guerra e acabaram com a imagem de derrotados. E graças, em parte, à cobertura da imprensa. Agora vamos falar um pouco de Israel, do Irã. Claro, vamos. Vladimir Putin, olha que coisa louca. Ele está fazendo uma guerra contra a Ucrânia, mas está se oferecendo agora para mediar esse conflito entre Israel e Irã. Bugou minha cabeça isso aí. O cara tá Pois fazendo uma é, guerra. mas é porque Israel e a Rússia do Putin têm boas relações, assim como Israel é, vamos dizer, o país mais apadrinhado pelos Estados Unidos. Eu me lembro de uma frase famosa do Biden, foi presidente americano, mas na época em que ele era o vice do Barack Obama, que era o presidente. Numa certa altura de uma discussão lá sobre o Oriente Médio, o Biden disse mais ou menos assim, eu reproduzo de memória: Olha, Israel é o nosso grande porta-aviões no Oriente Médio. O que é que ele queria dizer? Que Israel se. Olha, é o nosso exército no Oriente Médio. Nós temos Israel como a força mais poderosa do Oriente Médio, mais bem armada por nós americanos, e funciona como nosso porta-aviões. A gente não precisa se meter diretamente. A gente fica na retaguarda, como está na retaguarda agora, nessa escalada da guerra de ontem para hoje lá no Oriente Médio. A gente fica ali, bota um contra-torpedeiro, não sei o quê, dá todo o apoio logístico a Israel, o apoio de inteligência também, e os israelenses são excepcionalmente bons de inteligência, de ações de inteligência. E pronto, a gente não precisa ir lá travar uma guerra contra o Irã. Deixa que Israel faz por nós. Então, Israel tem desempenhado esse papel em torno de uma proteção militar muito grande dos Estados Unidos. Agora, isso é coisa que vem lá de trás, mas no momento o que interessa é o seguinte: se faz. Os Estados Unidos invadiram. Israel começou a atacar ontem o Irã, e isso é uma guerra interminável, na verdade. Isso é uma guerra de mais de 20 anos, que travada a intervalos. Mas, enfim, atacou o Irã ontem sob que pretexto? Não, o Irã está enriquecendo urânio e vai ter bombas atômicas. Aí você diz, sim, vem cá, Israel tem bombas atômicas? Israel nunca disse que tem, todo mundo sabe que tem. Não tem nenhum segredo nisso. Todo mundo sabe que Israel tem bombas atômicas. Aí vem uma pessoa assim, mais inocente, eu não digo como eu, e diz: Mas vem cá, em tese, se Israel tem bomba atômica, o Irã poderia ter, ou outro país lá poderia ter, naquela região, ou o que seja. Não, mas não pode, não. Pode não, tem Não pode tratados pelo internacionais. seguinte. Tá, Sim, peraí. Mas a tá, questão diz, aí, peraí, Noblar, peraí. Só para diga. não. Mas tem uma questão que é importante Ah, também. Israel claro. não faz parte do acordo de não proliferação de armas nucleares. Irã faz parte, é por isso que é cobrado. Inclusive está ameaçando Ah, sair. tá.
Tá certo, desse tá bom. tratado. Mas Tá se bom. você assinou o tratado, você não pode, e você passa a fazer, a ser inspecionado. E quem faz essa inspeção é a Agência Internacional de Energia Atômica, Eu a sei, IEA. Guga. Eu Ela sei, Guga. diz, eu não estou Eu sei, justificando Guga. Israel, não, por favor, é só para a galera entender. Eu sei. E nesse momento, essa agência, que, portanto, fiscaliza os países que assinaram o tratado, não fiscaliza Israel. Israel tem bomba nuclear e esconde isso. Mas Israel não assinou, então eles não são fiscalizados. Eles foram Pronto. ao Irã e Aí tá disseram certo. que, e disseram que Ah, estão enriquecendo urânio. aí se justifica que Israel não assinou esse Eu não estou tratado. justificando, não, só estou dizendo que Não, esse não, não, não é estou dizendo que é você o contexto. justifica. Eu estou dizendo, esse é, vamos dizer, uma justificativa que Israel usa, o que seja, enfim. É do mesmo jeito que, por exemplo, quando a ONU foi fundada para reunir representações de todos os governos, enfim, que se filiassem a ela, etc. e tal, ficou convencionado de que, olha, mas tem 6 países aqui que são os considerados vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, que esses terão poder de veto. Ou seja, Sim, você pode reunir a ONU hoje em dia e botar todos os países do mundo numa determinada posição. Mas basta que um dos 6 eleitos para isso, para ter o poder de voto, diga não, isso aí não pode. Acabou. Acabou. Isso é uma regra que vem de lá. Por isso que a ONU virou uma grande salão de festas, onde você debate todos os assuntos livremente, etc. e tal, mas resultado que é bom é raro, é muito raro. Quantas resoluções já não foram aprovadas na ONU? Por esmagadora maioria. Aí chega lá numa certa hora, Estados Unidos diz, não, eu veto. Ou a Rússia diz. Ou diz a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Ou diz a Alemanha. Enfim, os que tem, a França que tem poder de veto. É a mesma coisa, quer dizer, você teve. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, pela primeira vez, pela segunda vez, já no governo de George W. Bush Júnior, invadiu por quê? Porque o Iraque, do seu Saddam Hussein, que era um ditador horroroso. Aliás, todos os ditadores são horrorosos, não tem ditador bom, porque o Iraque estaria reunindo ou com um arsenal arma química. suficiente de armas de destruição em massa. Arma Destruição em massa. química, É, que era proibido. o mundo assistiu o general representante do governo americano numa conferência da ONU expondo fotos, imagens, gráficos, fotos de satélite mostrando, olha aqui, armas Ah, químicas, não, armas de poder destruidor. Isso não pode. E o Saddam ficava dizendo lá, nós não temos nada disso. Tem. Com base nisso, os Estados Unidos, com esse pretexto, com essa desculpa, invadiram o Iraque. Nunca não, se tem, sim. nunca se Israel é. descobriu, nunca se descobriu, só um minutinho, as tais armas que o Saddam teria. Aí se ocupou o Iraque, que era um poço de petróleo a céu aberto, ainda é, se derrubou o Saddam Hussein, se julgou com base nas leis americanas Saddam Hussein e ele foi enforcado. Eu não tenho pena do senhor Saddam Hussein, aliás, de nenhum ditador. Mas vem cá, ou há regras internacionais que deveriam valer para todos, ou não há. Ou não há. Então, voltando ao começo do que eu estava dizendo, todo problema de uma guerra é que a verdade é a sua primeira vítima. Então, a verdade é que Israel ontem foi lá e bombardeou, e não só bombardeou, tentando destruir as Instalação áreas, nuclear. as instalações nucleares ou seminucleares do Irã, não. Fez atentados, matou grupos especiais do Mossad,
serviço secreto de Israel. Esses grupos foram lá assassinar cientistas iranianos engajados nesse projeto. Quer dizer, não é só bombardear lá de cima, é ir matar cada um deles, cada um desses cientistas, por exemplo. Cientistas estão lá a serviço do seu governo, como cientistas alemães, nazistas, depois da Segunda Guerra Mundial, ou aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, migraram para os Estados Unidos e construíram a bomba atômica que os Estados Unidos lançou lá no Japão. Então, não é só um ataque ao Estado do Irã, às instituições do Irã. É um ataque às pessoas ali escolhidas, dedo a dedo. Vamos matar todos os cientistas. E aí, qual é a reação do mundo hoje? Opa, vem cá, calma, peraí, baixa a bola, não podemos ter ali um conflito mais generalizado no Oriente Médio, não podemos ter um engajamento maior das nossas potências ocidentais, porque estamos todos muito mais preocupados com a Ucrânia. Mas é um respaldo também. Ninguém chega lá e mete o dedo na cara de Israel, estou falando isso metaforicamente, e diz, olha, não pode. Por exemplo, Israel tinha todo o direito de retaliar o grupo Hamas que invadiu o território israelense em 7 de outubro de, sei lá, há 3 anos ou mais, ou há 3 anos. Agora, há retaliações que são justas e merecidas, e há retaliações que vão muito além da proporção que se imagina, que se imagina. Agora, Então, mais de 60 mil palestinos já morreram com isso. agora Tá sim, certo isso? Não tá. ninguém mete o dedo. Agora a questão é a seguinte: dessa vez, o governo de Israel mudou o foco, ficou atacando a Palestina e conseguiu, com isso, inclusive, perder acordos comerciais com países europeus, fechar a porta com alguns países da Europa, da Oceania. O Brasil tem protestado contra. Aí o que que fez Benjamin Netanyahu? Agora ele voltou o foco contra o Irã. Ao contrário da Palestina, o Irã, de fato, é talvez o maior adversário dos Estados Unidos. E a gente sabe que a Europa toda não quer ver o Irã com uma arma, com uma bomba nuclear. O Benjamin Netanyahu, dessa vez, está comprando uma briga que ele não vai ter a mesma reação negativa dos países da ONU, enfim, dos outros países, como teve com relação à Palestina. Dessa vez ele está indo para um caminho que, além de garantir mais um tempo de governo a ele, já que é a guerra que mantém o Benjamin Netanyahu no poder, dessa vez ele vai ter, sim, em parte o apoio ou a simpatia da maioria dos países ocidentais. Pois Está é. tendo agora uma informação de que o Trump, apesar de ter dado uma de João bobo, disse que não sabia de nada, que não topava, que não queria que Israel estivesse atacando o Irã, que estava tentando fazer um acordo com o Irã. Apesar dele posar publicamente com essa imagem, já está saindo informação de que os Estados Unidos estão sim auxiliando em parte nesse ataque de Israel. Eles não são tão João bobos assim, portanto. Não, mas Vejamos. é tão óbvio isso, que sempre por trás das ações militares de Israel, salvo uma vez na vida e outra na morte, estão os Estados Unidos. Então, claro, são Claro, aliados, eles são, são são, aliados são amigos incondicionais do. inseparáveis. A gente assistiu o Biden como presidente dos Estados Unidos desde o início dessa guerra com o Hamas, Israel e Hamas, e quem paga a conta são os palestinos. Toda semana quase o Biden dizia: não, não é possível, é um exagero também. Aí advertia o governo de Israel: olha, isso também aí não pode, já é um pouco demais. E continuava Israel fazendo isso tudo. E o Bill Biden repetindo isso quase toda semana. Não era só porque estava senil, não. É porque essa é a política americana há muito tempo, ou desde a fundação de Israel. Toda a proteção a Israel. Por quê? Porque é o nosso porta-aviões ali, e porque temos afinidades ideológicas e relações econômicas extraordinárias, e muito bem. E a maior colônia de judeus está nos Estados Unidos. Fora de Israel está nos Estados Unidos. O maior agrupamento de judeus. Mas
mas agora eu estou me perdendo no que eu estava dizendo. O, o, o mundo ocidental é fechado com Israel sempre, salvo um momento ou outro de uma restrição, de uma pantomima, de um ensaio ali de protesto, continua fechado. É uma questão de afinidades ideológicas e de questões econômicas. Ó, quem tá aí, pai. Olha quem tá aí, galera. Olha quem tá aí Sim, na área. Vamos soltar esse ele vídeo só um aí foi aí pedacinho. falar. Esse é o Olha, primeiro-ministro de Israel, que Benjamin Netanyahu à orgulhoso da frente do escalada da guerra. talvez à frente talvez do governo mais de ultradireita que Israel já teve na sua história. Ou talvez eu esteja exagerando, mas seguramente talvez seja o governo de mais ultradireita. E ele está se beneficiando disso para quê? Para continuar no poder e mais, o que é importante. Ele estava antes dessa guerra com a Palestina e agora a retomada da guerra com o Irã, ele estava respondendo e continua respondendo junto à justiça israelense por corrupção. Por corrupção. Então ele resolveu aproveitar essa guerra para dar a volta por cima. Não, país todo unido, isso não é momento de discutir outro assunto. Quem é que vai derrubar um governo enquanto ele está fazendo uma guerra? Não pode. Essa é a história. E para ele, quanto mais isso durar, quanto mais tempo isso passar, portanto, consequentemente, quanto mais mortos e feridos ocorram, mais ele se mantém no poder. Mas ele se mantém no poder. E Vamos claro, ouvi-lo numa agora, hora em que então. que o país entra em guerra, na sua população, naturalmente, apoia os seus governantes, mesmo que eventualmente não simpatizem com eles, porque é o país, aí é a concepção de país. Não, somos um povo, somos um país, vamos deixar nossas querelas de lado, as nossas diferenças de lado, todos unidos, todos unidos. É essa a conversa sempre de todas as guerras. E aí ele está se mantendo. Até quando vai se manter? Não se sabe. Porque, claro, tem até o próprio ciclo de vida de cada um deles, e do ciclo político também que os países vivem. Então, é isso. E, Então vamos ouvi-lo olha, agora. é aquilo, se as guerras. Por que que Israel proíbe os jornalistas de entrarem na faixa de Gaza? Porque Israel já matou mais de cento e poucos jornalistas na faixa de Gaza de 2, 3 anos para cá, porque a guerra não pode ser mostrada como ela é. Senão as pessoas ficam contra a guerra, em qualquer lugar. Então vamos esconder, vamos mostrar só essas brincadeiras de míssil para cá, míssil para lá, que não é uma brincadeira, porque isso aí custa a vida das pessoas. Mas, Vamos enfim, ouvir o Benjamin. é uma coisa fria. Vamos ver o que é que o Benjamin Solta o diz. Benjamin, vai, solta o Moments Benjamin, vamos ouvir ago, um pedacinho. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action.
We struck at the É heart of isso, é Iran's isso. nuclear enrichment É program. Tem isso. mais uns dois We struck at minutos. the heart of Iran's Não, Mas tá nuclear bom. weaponization pelo amor program. de Deus, é uma We tar- repetição do que a gente já Agora tá disse, bom. claro. Ah, Benjamin Netanyahu, gente, como vocês viram, a gente explicou, eu e o Ricardo, ele está usando como justificativa a questão do enriquecimento do urânio. Como o Irã assinou o acordo de não proliferação de arma nuclear, ela é fiscalizada por uma agência que regulamenta isso. E a agência tem dito que, de fato, o Irã está enriquecendo urânio a um patamar que pode se chegar, sim, a uma bomba nuclear. E Israel diz que ele já tem urânio, portanto, para fabricar 9 bombas. Diante dessa ameaça, já que os ayatolás têm de fato prometido que um dia varrerão Israel do mapa, ele foi lá. A gente não sabe se isso também é só um populismo do ayatolá ou se ele seria pragmático na hora que tivesse de fato uma bomba. Porque se ele jogar uma bomba em Israel, ele vai receber outra de volta e vai acabar com o mundo. Quando ele faz esse discurso de varrer Israel, a gente não sabe se é para mexer com a população ou se de fato faria, mas Israel está usando essa questão da agência que regulamenta e que está dizendo que o urânio passou a um patamar que pode sim fabricar bomba. E Israel tá garantindo que seria essa a intenção do Irã e usou essa justificativa para atacar. Agora, está recebendo também um contra-ataque. O Irã mandou mais de 100 drones, que provocou um certo estrago em algumas cidades ali de Israel. E o Ayatollah, deixa eu pegar aqui, agora a gente mostrou o Benjamin Netanyahu falando, mas eles também estão prometendo agora um contra-ataque e já começaram esse contra-ataque. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, fez um pronunciamento, né, que ele falou o seguinte, como que fala? Ah, tem o VT? Maravilha. Bota ele falando Solta, então. solta. که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلحند. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت Acho que عزیز podíamos این رو parar por بدونن aí, não? و مطمئن باشن و خاطر جمع Não vai باشن ter isso. که É در این ameaça زمینه atrás de هیچ ameaça, né? کوتاهی Agora dos dois صورت lados. نخواهد گرفت. Essa resposta da Ayatollah é mais uma ameaça a Israel, prometendo, portanto, um contra-ataque, uma vingança, uma retaliação, já que Israel escalou a guerra a um nível agora que é difícil a gente imaginar quando vai acabar, né? Uma guerra, eles sempre, quando começam uma guerra, tentam passar aquela impressão de que vai ser alguma coisa muito rápida, bem, bem pontual, né? Mas não. Essa coisa sempre escala ainda mais depois. O que pode acontecer daqui para frente? Será que a guerra do fim do mundo está chegando? Tem profecias que diziam, né, que o fim do mundo viria quando Israel começasse uma guerra com o Irã. Isso aí eu já vi 200 vezes na minha vida. Começou. Será que chegou a hora? Eu acho que não. É difícil. É difícil que você tenha uma inflexão a esse ponto. Chega a um ponto que aí, opa, gente, peraí, calma, não sei o quê, não é bem assim. Pelo menos todas as vezes foi assim.
A última onde você teve uma definição realmente para valer, vamos dizer. Eu acho que a última guerra onde você teve assim, o bom contra o mal, eram papéis claramente definidos. Foi na época da Segunda Guerra Mundial. Você tinha o nazismo, seu Adolfo Hitler, aliado com a Itália, seu Mussolini, e aí eles resolveram tomar conta pelo menos da Europa. Se tomassem conta da Europa como um todo, eles estariam com uma grande, seria a maior potência do mundo, enfim, o maior conjunto de países mandando na humanidade. Claramente ali, quem fosse um democrata, quem fosse uma pessoa minimamente civilizada e tudo, teria que apoiar os aliados contra o regime do Hitler e companhia limitada, ilimitada. Ali você teve claramente essa divisão de papel muito nítida, que não deixava dúvida. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia você não tem essa divisão tão clara. Você tem os que apoiam um lado e os que apoiam o outro, e cada um acha que tem direito e tem razão. Então, eu acho que não. Veja a própria guerra da Ucrânia. Ela, mais dia, menos dia, ela vai ter que terminar. Os próprios Estados Unidos estão interessados que termine, porque estão interessados também nas terras, como se chama? De gás, né? Das Férteis, instalações. as E terras muito gás. privilegiadas da Ucrânia, que o Putin vai acabar dividindo um pouco aquilo ali com o Trump. O Trump hoje é muito mais simpático e aliado do Putin, como foi no seu primeiro governo, do que com a Ucrânia, com qualquer outro país. Negócios são negócios. A guerra é um grande negócio, A não só guerra é um pelo grande poder negócio. de matar ou de não matar, mas pelo poder econômico de cada lado. Agora, essa é a Trump é um história grande da negócio. O humanidade que Trump ainda falava em infelizmente. fazer de Gaza um grande resort. Olha que maluco. Até isso ele falou que faria de Gaza, porque ele sabe que a guerra é um grande negócio e que das ruínas de Gaza, ali, quem vai erguer aquilo ali provavelmente vão ser empresas americanas, inclusive no Irã, no Iraque, né? Já que o Ricardo aí lembrou, a guerra do Iraque, a grande mentira criada, a farsa pelo George W. Bush, de que haveria arma química de destruição em massa e nunca teve, era uma mentira. Ele invadiu, destruiu o Iraque e depois quem reconstruiu foram as empresas americanas. Quem mais faturou foi os Estados Unidos. Então, claro, Agora, Guga, é um grande negócio. Gu- Guga, vamos adiante que tem um segundo assunto muito interessante aí, que é o doutor